Olá pessoal, nossa segunda aula sobre mutações, sim, aquelas alterações no material genético que podem vir para o bem, podem vir para o mal, né, mas que são aleatórias. Pois bem, a gente na última aula falou que as mutações podem ser gênicas ou cromossômicas. Essa aula vai falar sobre as mutações cromossômicas, mas não qualquer mutação cromossômica, as mutações cromossômicas estruturais, tá? Primeiro, antes de falar sobre cada uma das mutações, é importante que você conheça um pouco mais sobre os cromossomos. Vê só, a gente classifica os cromossomos de acordo com a forma e de acordo com o tamanho e montamos com eles um ideograma ou cariograma, como você está vendo aí na imagem ao lado. Então, é um organograma de cromossomos. Qual é a importância dos cromossomos terem tamanhos e formas diferentes? Para saber o par deles. Como assim o par? Para saber quem é o par. Nós temos 23 pares de cromossomos. Isso é importantíssimo, porque quando houver a formação dos gametas, tem que haver a separação dos cromossomos homólogos e um cromossomo de cada par ir para cada gameta. Porque se eles não souberem quem é o par dele, o que é que vai acontecer? Podem dois cromossomos do mesmo par para um lado e nenhum cromossomo desse par para o outro, tá? E vice-versa. Então, a importância deles ter tamanhos e formas diferentes e cada par distinguir quem é, né, o seu par, ok? Bom, e a gente ainda classifica os cromossomos de acordo com eles serem autossômicos e eles serem alossômicos. O que é isso? Os cromossomos autossômicos são aqueles que são comuns a homens e mulheres. Nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos, 44 no total. E um par, o par sexual, que é alossômico. Lembrando que a espécie humana segue o sistema XY, onde a mulher é XX, o homem é XY. Então o homem ele é o sexo heterogamético, ele que produz gametas diferentes. Beleza? Bom, sabendo disso, a gente vai passar para o estudo desses cromossomos. Então, você está vendo aí, tá, um esquema, uma foto mostrando os cromossomos em colorações diferentes, essas bandas. Para que serve isso? Ora, para você distinguir se existe alguma alteração nesses cromossomos. Pode ser um estudo, por exemplo, para avaliar se uma célula tem alguma alteração que pode levar a um câncer, ou ainda se é uma célula de um bebê que pode ter alguma alteração, que pode gerar uma aberração cromossômica ou estrutural, quando mexe na estrutura do cromossomo, ou numérica. Então você vai ver aqui, ó, dá uma olhada nessa terceira imagem. Nessa terceira imagem você consegue distinguir perfeitamente quem é o par de quem. Por exemplo, olha esse cromossomo aqui de cima. Dá uma olhada, tá vendo as bandinhas dele? Essas bandas é para distinguir as regiões do cromossomo. Pois bem, vê que ele tem um cromossomo com as mesmas bandas aqui no meio, tá vendo, ó? Então esse é o par desse. Olha como esse aqui, ó, também no meio, tem um parzinho dele aqui do lado, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó, também tem um par dele aqui do lado. Então, facilmente a gente consegue distinguir quem são os pares de cromossomos. E com um estudo mais preciso, você pode verificar se existe alguma alteração, não só na quantidade de cromossomos, mas na própria estrutura deles. Está faltando alguma bandinha, se alguma está na posição errada. Vamos dar uma olhada nisso? Quais são os tipos de aberrações cromossômicas estruturais? Primeiro, quando é que elas ocorrem? Olha, se houver um erro, esse erro ocorre durante o crossover, a recombinação gênica, que ocorre na formação dos gametas, na meiose, na prófase 1 da meiose. Porque o cross não é a troca de pedaços entre os cromossomos, nessa hora que vai trocar, pode ser que a troca, o pedaço vai para o lado errado, né? Ele seja perdido, então pode gerar uma aberração cromossômica estrutural. Aqui tem alguns exemplos de aberrações cromossômicas estruturais, dá uma olhada. Nesse caso aqui, ó, o cromossomo foi dividido por letras, né, as regiões por letras, A, B, C, D, F, G, H. Então, esse cromossomo aqui ia trocar um pedaço com um par dele. Então, ia trocar esse pedaço aqui F, G. Então, ele vai doar este pedaço e vai receber um pedaço equivalente a esse. Só que ele doou o pedaço e esse pedaço equivalente não veio. Por que não veio? Não sei, aconteceu alguma coisa, algum erro, talvez um erro numa enzima, um erro, alguma alteração físico-química, biológica, que levou, né, a esse pedaço não vir. E aí? E aí que esse cromossomo ficou A, B, C, D, E, H. Então ele perdeu um pedaço, houve uma deleção, ou também chamada de deficiência, tá? Deleção ou deficiência. Então é uma aberração cromossômica estrutural. Perdeu um pedaço. Veja esse segundo caso. Então você tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H. Ele ia trocar esse pedaço aqui, ó, C, D e E. Só que quando ele foi trocar,
mandou um pedaço. Quando recebeu outro pedaço equivalente, então o pedaço não perdeu nenhum pedaço, porém, o pedaço equivalente encaixou na posição errada. Encaixou invertido. Houve uma inversão. Tá? Ora, como assim, Lobo? Olha, inverteu o pedaço. Isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque para os genes funcionarem, eles têm que estar na posição correta. Se eles estiverem na posição errada, eles deixam de funcionar. E um pedaço de cromossomo ele pode conter dezenas, centenas, até milhares de genes, depende do pedaço que foi trocado. Outra coisa, quando essa inversão envolver o centrômero é aquela região, né, que as duas cromátides irmãs elas se tocam, elas ficam presas uma à outra. Quando envolve o centrômero, a gente diz que é uma aberração cromossômica estrutural, inversão pericêntrica, peri ao redor do centrômero. Então você vê aqui, ó, o centrômero é essa partezinha aqui, está representada por isso aqui, e foi envolvido no caso, então ela é pericêntrica. Veja o caso seguinte, tá? Foi trocar, cadê? C e D, ó, ficou DC, mas não envolveu o centrômero. Se não envolveu o centrômero, ela é inversão paracêntrica. Pericêntrica, ao redor do centrômero, envolve o centrômero. Paracêntrica, está a parte do centrômero, não envolveu o centrômero. Uma aberração cromossomo pior ainda é a translocação. Translocação é quando quando troca pedaços de cromossomos que não são homólogos, cromossomos que não são par. Como assim? O pedaço do cromossomo 14 foi trocado com um pedaço do cromossomo 21. Então deu erro no 14, deu erro no 21. Então os dois estão errados. Erro nos dois, com certeza o problema vai ser maior, né? Tá? Então isso é uma translocação. No exemplo que deu aqui, ó, A, B, C, D, F, G, H. Trocou o GH, era para trocar com o mesmo pedaço de GH do par dele. Em vez disso, trocou com um pedaço Z de outro cromossomo, sabe lá qual. E aí teve erro um e teve erro no outro. Essa é uma translocação, ok? E a última aqui é a duplicação. A duplicação é quando ele vai quebrar pedaços que não são equivalentes. E aí, por exemplo, nesse caso, quebrou ABC. No par dele, quebrou AB. E aí, quando o AB for para cá, vai ter uma deleção, vai ficar sem um C. Mas quando esse pedaço vir para o cromossomo que está embaixo, vai ficar ABCCD. Ora, ficou com 2C. Houve uma duplicação nesse cromossomo que está sendo mostrado. E no outro houve o quê? Uma deleção, porque ficou sem o C, ficou esse pedacinho do C. Tá? Então, esses são os principais tipos de aberrações cromossômicas estruturais. Ah, outra coisa importante. Se ocorrer no par cromossomo, nos dois, a gente diz que essa aberração estrutural ela é homozigótica. Se ocorrer em apenas um dos cromossomos, ela é heterozigótica, ok? Vamos dar uns exemplos? Primeiro eu vou mostrar aqui uma foto de um cariograma, um diagrama bonito, né? Tal. Veja se você consegue ver qual é a aberração cromossômica estrutural que está sendo mostrada aí no cariograma. Dá uma olhadinha, para o vídeo e dá uma olhadinha. Voltou? Achou? Se não achou, eu vou mostrar agora. Se você não parou, procure, tá? Só continue se você já achou. Beleza? Vou mostrar no primeiro par logo. Oxe, como assim? Olha aqui, o primeiro par. Tá vendo que essa bandinha azul aqui, ó, tá bem mais pro centro e aqui ela tá bem mais para periferia? Pois é. Veja que o centrômero tá aqui, ó, o centrômero é essa parte cinza. Olha onde ele tá, aqui no meio. Seria um cromossomo metacêntrico. Olha o padeiro, onde é que foi bater o centrômero? Lá em cima, o que foi que aconteceu? Houve uma inversão. E essa inversão ela envolveu o centrômero. Então é uma inversão pericêntrica. Parabéns se você conseguiu distinguir isso. Se você não conseguiu, é só uma questão de treinamento, velho. Você vai treinando, facilmente você identifica isso. É fácil. A aberração cromossômica estrutural não é difícil. Vamos dar um exemplo real na espécie humana, tá? Uma coisa horrorosa acontece na espécie humana, tá? O que cai no vestibular é a síndrome de Cri-du-Chat. Síndrome de Cri-du-Chat ou miado de gato. Essa palavra é francesa mesmo, que chama grito do gato. O que é isso? É uma deleção do cromossomo, da parte do... A deleção do braço curto do cromossomo 5. Como assim? Dá uma olhada. Agora eu vou mostrar outra coisa a vocês. Aqui é um cariótipo. É diferente do cariograma. O cariograma é o esquema dos cromossomos. O cariótipo ele vai descrever, não é, através de texto e números, o que você está vendo no cariograma. Então, vê só. 46, que é isso? É o número de cromossomos. Então, 46, o número está normal, vírgula. Toda a informação que vem depois da vírgula está contida neste número. Então, não houve alteração na quantidade. XX ou XY, quer dizer, pode afetar tanto mulheres quanto homens, vírgula, deleção, 5P.
5 é o cromossomo afetado e P representa o braço curto deste cromossomo. Se fosse o braço longo do cromossomo, seria Q, de queijo, tá? Então, P é o braço curto, Q é o braço longo. Então, 46 cromossomos pode afetar mulheres ou homens e a deleção do braço curto do cromossomo 5. Características. Olha, pessoal, o cromossomo 5 é um cromossomo grande, então ele tem uma quantidade de informação muito grande. Isso gera uma série de problemas na criança. Então, baixo peso, microcefalia, retardo mental, o choro de gato, porque isso é uma deformação da laringe que leva a criança a ter, quando chora, ter um som de miado de gato, que é o menor dos problemas, a verdade é essa. Tá? O maior problema é a deficiência mental severa, é má formação nos órgãos, tá? Inclusive a expectativa de vida é drasticamente baixa, dificilmente passa da adolescência, então é uma coisa extremamente complicada essa aberração cromossômica estrutural. Aqui para vestibular o mais importante é você saber que ela existe, que é uma aberração estrutural, e conhecer o cariótipo, essa história aqui ó, do DEL5P, saber o que é que significa isso, tá? Deleção do braço curto do cromossomo 5. Aqui você tem o cariograma mostrando aqui, se você quiser dar uma ampliada, você vê que está faltando um pedacinho de cima aqui do cromossomo 5, ok? Sabendo isso, vamos agora para quê? Para um nosso exercício, né? Então, dá uma olhada aí, ó. Qual das alternativas mostra uma inversão? Para o vídeo, vá procurar e volta o vídeo em instantes. Achou? Foi fácil, não foi não? Dá uma olhada. A, B, C, D, F, G. Olha a letra A, B, C, D, F, G. Olha, o que é que houve aqui? Houve uma deleção. Não é essa a pergunta do quesito. A pergunta quer ser uma inversão, não é a letra A. Veja a letra B. A, B, C, E, D, F, G. Opa, o que aconteceu aqui? Dá uma olhada. Era DF com ED. Isso é uma inversão. É uma inversão que não envolveu o centrômero. É uma inversão paracêntrica. Então a resposta é a letra C. Foi fácil, não foi não? Então é isso, pessoal. As aberrações cromossômicas estruturais são essas. Estude, faça exercícios. Você consegue, velho. É só ir atrás. Um abraço a todo mundo. E lembra, a gente vai ter a terceira aula de mutações, que são as aberrações cromossômicas numéricas. Ok? Um abraço a todo mundo.